autorizado a decolagem. November Tango Mike. O Fantástico pede autorização para decolar porque a reportagem especial deste domingo foi feita nos céus do Brasil. Nós voamos 3.500 quilômetros para mostrar para você de casa como é que está o tráfego aéreo nesse momento em que o país bate recordes de número de voos e de passageiros, né, Jean? Prepare-se que vai ser uma viagem especial com os repórteres Francisco Regueira, Palmir Salara e Lucas Luz. Nossa viagem pelos céus do Brasil começou mal. Visibilidade 1.000 metros, névoa úmida. Era uma sexta-feira de manhã, início de julho, mês de férias, e uma forte névoa fecha o aeroporto Santos Dumont, no Rio. Este avião ia pousar, mas arremeteu. Desistiu por falta de visibilidade. Os aviões que se aproximam do aeroporto e não conseguem encontrar esse aeroporto vão ter que subir novamente e entrar numa nova fila. Isso satura o controle de tráfego aéreo, faz com que o número de aviões no espaço cresça muito. E provoque congestionamento no ar, atrasos e cancelamentos de voos no solo, além de irritar os passageiros, em terra e no céu. Embarcamos no avião do consultor aeronáutico Jorge Barros, o November Tango Mike, como é identificado na linguagem aeronáutica. No quarto mais movimentado aeroporto do Brasil, 5 horas depois do previsto, enfim, a viagem pode começar. Estamos autorizados da partida. Depois de aquecer o motor, vem a outra etapa, que é conseguir um espaço entre os aviões do aeroporto para nós conseguirmos decolar. Tem 3 aeronaves na nossa frente, eles têm que aguardar uma aeronave pousar para que libere uma outra, porque as pistas não podem ser operadas simultaneamente. O movimento de aviões visto da cabeceira da pista, onde esperamos por mais de 20 minutos, é impressionante, um atrás do outro. Nos últimos 5 anos, os pousos e decolagens cresceram 53% no Brasil. O número de passageiros, 83%. Está autorizado a decolagem. November Tango Mike. Tango Mike. Acabamos de decolar e a torre alerta para um avião perto de nós. November Tango Mike, prossiga sob regras de voo visual, atento à aeronave sentido contrário, ok? Tango Mike. Pouco depois... November Tango Mike, existe um tráfego a 10 milhas no rumo oposto visual. O equipamento é um Bravo Eco 9 Lima. Nosso primeiro destino é Belo Horizonte e o comandante Jorge precisa saber como está o tempo por lá. Para ter certeza que ao chegar lá, o tempo vai estar adequado para o pouso do avião. Aumente Brasília, o Papa Tango, November Tango Mike. Ele tenta falar com o VOLMET, o serviço de informações meteorológicas para pilotos. O mais próximo nesse momento do voo é o de Brasília. Papa Tango, November Tango Mike. Várias tentativas, ninguém responde. Meteoro Brasília, Papa Tango, November Tango Mike. O piloto de um Airbus que voa bem mais alto entra na frequência e nos diz que o tempo está bom em Belo Horizonte. Ele confirma a suspeita do comandante Jorge. O VOLMET aqui nessa região é bem enrolado. Dificilmente a gente consegue uma informação VOLMET aqui. Com a informação de que o November Tango Mike não conseguiu se comunicar com o VOLMET, procuramos o departamento da aeronáutica responsável pelo espaço aéreo brasileiro, o DCEA. Pode ser difícil acontecendo. Foi a primeira vez que me trouxeram um relato de VOLMET que não consegue falar. Mas isso é bom que eu já vou mandar averiguar, porque isso aí nós temos que ver isso aí. Pousamos em Belo Horizonte com visibilidade total, um pouso tranquilo. Mas já no trecho seguinte, um susto. Jorge faz contato com a Torre de Brasília, nosso próximo destino, e a controladora diz que não sabe da nossa existência. Afirma o Papa Tango November Tango Mike, no momento nós não temos a visualização da sua aeronave. Ok, nós estamos na radial 191. Tentamos passar as nossas coordenadas, mas somos interrompidos por outras conversas de pilotos com a torre. 148 milhas de Paracatu. Trip 54 para início descida. Brasília, o November 482 Serra, condições visuais propõe. O Brasília, o Trip 5484 para início descida. Brasília, November Tango Mike. Até que um minuto depois, o comandante consegue passar o código pelo qual deveríamos estar sendo identificados na tela da controladora.
0236, Centro Brasília Ciente. Nós agora estamos recebendo essa visualização, mantendo 084. Imagina se nessa situação nós tivéssemos uma emergência a bordo e eu colocasse no transponder o código de emergência. Ele não vê. Na realidade, tem que se identificar qual foi o problema para poder ver o que aconteceu na prática, porque isso aí não é uma situação normal de se acontecer. Aí é difícil dizer se a falta de visualização radar lá na tela do controlador é uma questão de qualidade e manutenção dos equipamentos ou se é uma pura questão de falta de atenção do controlador. A falta de atenção de controladores é apontada como uma das causas de uma das piores tragédias da aviação brasileira, o choque entre um jato Legacy 600 e um Boeing da Gol em pleno ar. O escritor Ivan Santana, que já lançou 3 livros sobre desastres aéreos, pesquisou o caso. A colisão do Gol contra o Legacy foi causada por negligência e imperícia, tanto dos 2 pilotos do Legacy, como por negligência e imperícia dos controladores da Torre de Brasília. Em 2006, ao decolar em São José dos Campos, o Legacy recebeu autorização do controle para voar no nível 370, até o destino final, Manaus. Foi a primeira falha. Essa altitude valia só para o trecho inicial. Em Brasília, teria que ser trocado para 360. Ao passar por Brasília, outra falta de atenção. O Legacy continuava no nível 370, mas ninguém no controle percebe. Dali até Manaus, o nível 370 é uma via de mão única exclusiva para o sentido norte-sul, ou seja, a direção oposta do Legacy. Na altitude e nos sentidos certos, vinha do norte, o Boeing 737 da Gol, com 154 pessoas a bordo. O Fantástico conversou com um dos controladores responsáveis por acompanhar o Legacy e o Boeing na tela, e que deveria ter alertado os pilotos sobre a altitude correta. E por algum motivo a aeronave não atendeu às minhas várias chamadas, com a intenção de fazer a monitoração e se fazer qualquer tipo de correção necessária. Saber, olha só, não recebo o sinal do seu transponder, você pode confirmar se recebe? Que nível está mantendo? Então toda essa conduta eu iria adotar, né, caso eu tivesse um sucesso de comunicação com aquela aeronave Legacy. E que infelizmente eu não tive nenhuma resposta. Nos Estados Unidos encontramos um dos pilotos do Legacy, Joseph Lepore, condenado no Brasil pelo acidente. Ele continua trabalhando como piloto na aviação comercial. Lepore não quis falar com a equipe do Fantástico. I have nothing. Thank you. Lucivando também foi condenado, mas continua no controle aéreo. O controlador e os pilotos americanos recorrem na justiça. Mas o que o controlador Lucivando e seus colegas fizeram ou deixaram de fazer nesse caso não teria consequência trágica, que teve se o TCAS tivesse funcionado. Todo avião comercial executivo tem um sistema anticolisão chamado TCAS. Aqui nesse simulador a gente vai mostrar como ele funciona. O TCAS avisa quando 2 aviões voam, um em direção ao outro, em rota de colisão. Comandante, cerca de 40 segundos antes de uma possível colisão, o que acontece aqui na cabine? Esse avião que está aqui representado por um losango vazado, ele vai ficar cheio em amarelo. Olha lá. Ele fica em amarelo e dá o aviso sonoro de tráfego. E se os 2 aviões não mudarem de rumo? A 20 segundos da possível colisão, ele vai ficar vermelho e vai nos pedir uma manobra evasiva. Se os 2 aviões estão em velocidade de cruzeiro, em torno de 900 km por hora, 20 segundos antes significa 5 km de distância. Parece muito, mas é pouco no céu. Climb, ele nos pediu para subir. Climb não. Um avião recebe a indicação de subir e o outro de descer, sempre. Mas naquela tarde de 2006, o TCAS não funcionou. 1 hora antes, um dos pilotos do Legacy tinha desligado sem perceber o transponder, o equipamento que emite dados do voo para o controle em terra e para outros aviões. Se o transponder estiver desligado, o avião fica invisível para o TCAS. Os pilotos dos 2 aviões foram surpreendidos com um solavanco e um som seco de batida. O Legacy perdeu a ponta de uma das asas. O Boeing ficou sem 1/3 da asa esquerda e logo caiu. As 154 pessoas a bordo do voo da Gol morreram na hora.
O Legacy pousou numa pista pequena 25 minutos depois da colisão. O TCAS devia ser usado como o último recurso, o último instrumento em caso de uma colisão aérea. Mas hoje no Brasil, com a economia aquecida e muitos aviões no ar, o que era para ser raro, aparentemente deixou de ser. Nós temos 24 relatórios que nos chegaram recentemente de incidentes considerados de médios para graves, sendo que todos, 80% deles, o TCAS, que é o anticolisão, que salvou essa quase colisão. Estava efetuando coordenações quando observei o alerta anticolisão. Quando retornei para a mesa do supervisor, as duas aeronaves realizaram manobra TCAS. Pilotos informaram a manobra determinada pelo TCAS. Esses incidentes aconteceram entre novembro do ano passado e março deste ano, em apenas um dos 4 SINDACTAs, os Centros de Controle Aéreo. Por ser apenas de um SINDACTA, num período pequeno, pode ser considerado grave. É um resumo de falhas que vai culminar com o acionamento do TCAS. Quando ele é utilizado é porque a colisão está próxima, mas ele justamente é para evitar essas colisões. Agora, o acionamento do TCAS pode-se chegar à conclusão que é quase um acidente aéreo? Não, então por isso tem que ser investigado, para ver com que distância passou, com que separação passou, porque está previsto isso acontecendo. As quase colisões são principalmente em terminais, em áreas de aproximação, porque você tem um fluxo muito grande, muito rápido de aeronaves. O número de voos no Brasil cresce mais de 10% a cada ano, e passageiros 20%. A aviação comercial brasileira está vivendo um boom, um crescimento estrondoso. E a infraestrutura aeroportuária, inclusive a parte de controles de voo, não está seguindo esse aumento. Nosso risco aqui no Brasil é de 1,4 acidente fatal por cada 1 milhão de voos. Então ainda é muito pequeno, apesar dessa deficiência. Enquanto o número anual de voos passou de cerca de 1 milhão para 1,5 milhão em 5 anos, o de controladores de tráfego aéreo continua praticamente igual, 3.100 profissionais. E muitos têm assumidamente pouca experiência. Este trabalha apenas 2 anos e conta. Já passei por situação que o controle era totalmente inexperiente e que eu, com a pouca experiência que eu tenho, era o mais experiente no turno de serviço. Sexta-feira, final de tarde, nós estamos chegando no aeroporto de Campo de Marte, em São Paulo. Ele é muito movimentado. Um avião sobe e desce a cada minuto, quer dizer, ninguém pode errar. Olha ali um avião decolando de Guarulhos, ali ó, um 747, tá vendo? Ele fez curva para a esquerda para evitar passar na mesma região que nós estamos passando. Junto conosco, nesse momento, perto de 80 aeronaves voam sobre a cidade de São Paulo. Esse é o número médio do horário de pico, cerca de 60 aviões e 20 helicópteros. Aerocênica, um avião pequeno também. Outro ali decolando aqui, ó, bem na frente aqui, ó. A Boeing 737. Pelo rádio ouvimos o trabalho frenético dos controladores para evitar que os aviões se aproximem demais uns dos outros. Suba para 4.500 pés, está livre a seção 4.500 pés. É um 747, Boeing 747, decolando de Guarulhos. Olha, vem outro ali em cima dele, ó. Tá vendo? Ali, ó. Um pouco mais acima. Então tá conversando com a gente, mas bem atento, porque os aviões pequenos, mas aí estão cruzando aqui do nosso lado, na nossa frente, é isso? Além dos aviões, dos helicópteros, o piloto aqui precisa se preocupar também com balões e urubus. Opa, Novembro 7, informa que passou agora em cima de um balão. Passou sobre o balão, muito obrigado pela informação. Ok, a nossa esquerda, alguma aeronave se aproxima de Congonhas? À esquerda, sim, há uma aeronave, porém um helicóptero estacionado 0100, 3.300 pés a altitude do mesmo. Tango mais, obrigado. Então, comandante, qual o risco? O risco é que a aglutinação de aviões e helicópteros num espaço tão confinado, em poucas rotas disponíveis, nos obriga a voar próximos uns dos outros.
A estimativa é que em 2011, 1,5 milhão de voos levarão 187 milhões de passageiros. Em 12 dos 20 maiores aeroportos do Brasil, a capacidade máxima já foi atingida. Alguns aeroportos nossos, na hora pico, ele está no seu limite. E para isso a Infraero, então, fazendo uma série de investimentos, nós iniciamos já obras em alguns aeroportos, nós estamos fazendo os módulos operacionais. Esses módulos são salas de embarque, alguns módulos, inclusive com check-ins, aumentando o número de check-ins, pátios e pistas que melhorarão muito o controle, inclusive, do tráfego aéreo.